Não é vídeo repetido. Mais uma desgraça que Vasco da Gama sofre. Com um gol aos 45 do segundo tempo e com um jogador a mais, Vasco da Gama perde Como pode, né, mano? para o Sport Clube do Vitória. É que Muita... depois de perder. Não é que é isso. Depois de tomar 4-1 do Porto Cabelo. É, Pedro, um bagulho que, inclusive, que a gente Pou- falou, só um adendo Poupando aqui pro no jogo. Papa. Poupando pro jogo. É, alguém falou uma frase que eu fiquei em choque. Não sei se o pessoal sabe, mas o Plantão Globo do Rio de Janeiro foi anunciando que o Vasco perdeu. Então, para sempre, quando fizer coletâneas de plantões, ou como é que foi quando o Papa foi anunciado, vai sempre relembrar esse cabelo 4. Aperto o cabelo 4. É. Foda. Enfim, fala, Túlio. Solta o teu âmago de ódio. Fala o que você tá sentindo, meu irmãozão. o Vasco da Gama tá tentando roubar aquela frase do Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É isso que tá Moleque, eu tô acontecendo. vendo isso. As pessoas estão comentando isso como se fosse do Vasco, que nem me deixa tão bolado, né? Porque isso é uma É. conotação terrível. E aí você É falou que o foda. Vasco sofreu. Não, o Vasco causou mais uma hecatombe, É. tá ligado? Ele parece que ele tá buscando essas merdas aí que vem acontecendo, cara. É impressionante. O Vasco Caralho. teve, cara. E olha que o Vasco, ele é bom nisso, tá? De fazer merda, de passar vexame. Só que teve uma das piores semanas da sua história, pô. Porque conseguiu tomar 4 de um time da Venezuela, algo que nunca um time brasileiro tinha conseguido. É. E aí vai pra fechar com chave de merda, toma uma virada com um a mais. E assim, pô, não é que o time do Vitória tava voando. Não, o Vitória também tava mal. Foram dois times chegando em crise. E aí o Vasco conseguiu o quê? Mostrar que a crise dele é sempre especial, entendeu? Dobrar a aposta. É. É. Cara, é muito triste, cara, porque é repetitivo, né? É cansativo. Pô, o que você falou, Não, parece vídeo tanto é. repetido, cara, porque a gente tá na merda há tanto tempo e as coisas não param de acontecer. E aí você vê a resolução do caso é o quê? O Felipe, que foi um dos principais responsáveis pelo que aconteceu, primeiro, porque foi responsável por montar o elenco que é cheio de problema. Era o técnico interino, ou seja, ele era talvez o maior culpado daquela semana desgraçada, porque ele estava em duas frentes fazendo parte, e o Felipe tá lá. E aí o Marcelo Santana, não que fosse algum inocente, tá? Mas pegaram a cabeça dele para entregar pra torcida e falar: aqui, ó, a demissão que vocês queriam. E aí agora. Resolvemos. E aí agora, o Diniz, cara, ele nesse momento, ele é Então, o. vamos falar agora, porque a gente não ia fazer esse vídeo. Porque ele falou, cara, vai ser o mesmo vídeo da semana passada. A gente vai falar da situação do Cara, Vasco. são 3 vídeos recentes. A gente fez um de Dini chegando, um de Vasco fudido. E agora é o Vasco fudido com o Dini chegando, né? Então é. É porque antes, é que esse do É, Diniz chegando era tipo assim, era o Vasco incompetente, não conseguindo fechar com um técnico que fechar queria o fechar Diniz. com ele. Olha só, o É, Vasco não tem competência nem pra fechar com um técnico que queria fechar com ele. Enfim, e É. aí agora caralho. tá todas as esperanças nesse homem e é isso, né? A verdade é essa. Porque se o Diniz der errado, aí fudeu de vez, né? Porque o Vasco já entrou na zona. Moleque. Sabe, Se o Diniz der errado, quer dizer que sabe o uma Vasco vai coisa se que eu. afundar na zona. E o Diniz, nesse momento, é o cara, é a pessoa que tem a maior quantidade de cu registrado no nome dele no Brasil. Porque o Vascaíno tá com o cu na mão e só o Diniz pode resolver esse problema. Sabe uma coisa que eu acho pro Diniz? Comparado com os últimos trabalhos dele, esse é o que existe a expectativa, a régua mais baixa do torcedor, sabia? É. Porque mesmo o outro Vasco que ele pegou, aquele Vasco não é que a régua estava baixa, é que ali era muito difícil ele resolver a situação. Porque o Vasco já estava. O campeonato já estava na metade, não estava? O O, Túlio? Tava muito, muito complicado para subir, né? o Diniz precisava de um aproveitamento de 70% ou mais Então, pra fazer o Vasco era, subir. agora o Diniz pegou o começo do Campeonato Brasileiro. E, cara, e o torcedor do Vasco não espera que ele coloque o time no G4. Ele espera só que o Vasco não caia, ou que não sofra durante o ano e que consiga ajeitar a casa para depois pensar em qual será a briga do Vasco. Então, num primeiro momento, eu acho que é o trabalho recente do Diniz, em que ele tem menos essa exigência assim, de grandes resultados. Então, acho que vai ter paciência, cara. Eu sei que uma coisa é você ter paciência ali na metade da tabela, outra coisa é você perde uma, perde duas, perde três, vai se afundando no Z4. Só que é um contexto diferente, cara. Eu não acho que pro Diniz é um Caralho, mas eu trabalho. acho que é Pro Diniz é paciência um... mais ou menos, cara. Porque, tipo Então, mas assim, é um cara se afogando, tá? não, É sim, um cara sim. se afogando no raso. Tá se afogando. Aí fala assim: qual é? Tá vindo salvar vidas, hein?
Aí o cara, porra, pelo menos tá vindo salva-vida, gente. Salva-vida, Juninho. O maluco sabe nadar. Meu irmão, se salva-vida não chega logo, tu Não, vai se sim. afogar, filho. Então, mas o que eu digo é, a expectativa é baixa, entendeu? Ele não pode ser trágico. Trágico. O que pode acontecer, obviamente, né? Ano passado no Fluminense ele mostrou que dá pra perder todas. É possível você não ganhar de ninguém. Mas eu acho que o Diniz ele tem capacidade de ajeitar a casa minimamente e Tem. conseguindo um ponto aqui, um ponto ali. E eu repito, o que eu falei semana passada, eu debati com o Vitor Lopes e com certeza, Astúlio. Eu não acho o elenco do Vasco tão ruim assim quanto as pessoas acham. Não Cara, acho. Eu acho que o Diniz ele vai ter que ser bastante criativo para ter defensores que saiam bem com a bola. Eu acho que ele vai. Alguns volantes do time do Vasco vão virar zagueiros aí em alguns jogos, como ele fez em todos os times. Mas, em geral, do meio para frente, eu acho que o Vasco tem alguns bons jogadores e que podem encaixar com o Diniz, cara. a Vamos ver. profundidade do elenco, ela não é lá essas coisas. Longe disso. Mas tem peça, assim, interessante. Não é um elenco que você não tira nada, mas é um elenco com várias deficiências. Quando a gente fala de elenco, tá? Se você for montar o 11 ideal ali, todo mundo disponível e tal, você vai falar, pô, beleza, dá pra fazer um bom time dali, dá pra tirar um bom time. Só que, por exemplo, o Vasco não tem, claramente, elenco pra disputar 3 competições, que é a realidade desse momento. O Vasco tá se ferrando muito aí nessa sequência de maratona de jogos, porque, pô, não dá, não tem de onde tirar pra Cara, jogar quarta e sábado, quarta e domingo, quinta e domingo, não tem, é complicado. E aí, assim, o Diniz, ele tem, cara, potencial pra resolver, ele tem potencial pra conseguir tirar mais do que esse time vinha rendendo, tem sim, e eu acho que isso é inegável. O problema é aquele fator que a gente sempre trouxe aqui também, que é o risco Diniz. Agora, eu acho que ele, Moleque. nesse momento, é a esperança mesmo, tá? É a esperança. então, É o que pode realmente dar aí um pouquinho de alívio pro torcedor, porque a situação ficou cada vez pior, tá cada vez pior e não tinha Moleque, uma perspectiva de melhora. a parada do Diniz é que ele não é um técnico, mano. Ele é uma ideia. Ele é um movimento, uma filosofia. E é, você não tem o que fazer a não ser abraçar essa porra quando ele tá no teu é. time. Não, Tipo e tem assim, tu outra não coisa. tem. E assim, eu tenho dúvidas, tá? Eu tenho dúvidas sérias de que se o meu Fernando Diniz chegar agora, perder os 3 primeiros jogos, tá? Perder os 3 primeiros jogos. Eu tenho dúvida se ele vai mudar a filosofia dele. Eu acho que ele não vai. Ele vai ser firme no que Não, ele acredita, pô. E isso é pavoroso se você tá desesperado. ele teve algumas adaptações do Cruzeiro, mas em geral ele é o Diniz, cara, não tem jeito. Ele é o É Diniz, porra. uma coisa que é assim, inegável. Às vezes, um time que tá na merda, troca o treinador e a merda continua, né? O Vasco pode continuar na merda, mas vai ser uma merda diferente, Muito certo? Se for diferente. uma merda. É impossível o Diniz não colocar as digitais dele no trabalho, tá ligado? É. Então, eu acho que isso vai ser um fator. Cara, só que eu acho que não vai acontecer igual aconteceu no esporte. Vocês viram o que aconteceu no esporte, Cruzeiro? Aham. De... Com 20 Cara, aquilo ali foi minutos, bizarro. o Antônio 20, Oliveira sendo chamado o, de o burro. E repórter era, certeza, era 20 minutos de trabalho, tá? Não era de só 20 trabalho. minutos de jogo, 20 minutos de trabalho. Os primeiros 20 O, minutos do cara à beira do campo com a camisa do time e sim, vaiado. Mas, não, Pedro, o repórter falou: deve ser algum tipo de Caralho, recorde que aqui. absurdo. Sim, o técnico está sendo chamado de burro na sua estreia. cara, o ponto do Diniz é, o torcedor do Vasco, quando o Isso Carille... é absurdo. 20 Quando, minutos de trabalho. Burro. quando o Carille... Quando o Olha, Carille... Certeza foi pro caralho já era. Perdemos certeza. Você vai começar no emprego como engenheiro. 8 horas tu chega, 8h20, seu chefe. Cara, tu tá fazendo muita merda, mano. cara, você é muito Onde, burro, mano. onde você comprou esse diploma, irmão? Tá tudo errado isso aqui. Cara, o futebol ele é único mesmo, né? Não tem jeito, né? Mas, tipo assim, o Carille, ele era muito cobrado pela falta de uma consistência na maneira de jogar, por uma falta de um futebol minimamente agradável. Ele É, era muito não cobrado foi por isso, legal. porque os resultados, na média, eles estavam ali dentro do esperado. Mas o time não conseguia entregar muito em termos de futebol apresentado. Essa é a coisa que eu acho que principalmente vai mudar, tá? Eu acho que o Diniz, ele vai conseguir, na medida do possível, se o trabalho der minimamente certo, ele vai fazer esse time jogar mais bola. Só que ele vai trazer junto disso os resultados? Esse que é o problema, irmão. Porque na situação que o time tá, precisa de ponto. Ponto, 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 ponto. Cara, Não é
O torcedor não vai se satisfazer, tipo assim, Eu olha que Eu tô legal, contigo, Túlio. porra, o Vasco tá envolvendo o adversário e tal. E só isso não vai bastar, irmão. Tem que botar a bola lá dentro e somar 3 pontos e sair da zona e ter um ano tranquilo. É isso. Só Mas que você ele já- não você- sabe ganhar É. ponto só ganhando ponto. Ele quer ganhar ponto sendo Diniz, porra. Mas certezas, eu torço muito pra que nesse período que ele parou aí pra pensar um pouquinho e tal. Não parou. Calma, calma. Não vai mudar. Eu tenho certeza que ele não abandonou as ideias dele. Mas é o que o Piero falou de que no Cruzeiro ele já fez ali algumas concessões, que ele tenha expandido isso um pouco mais pra ser um pouquinho mais maleável. É uma esperança que eu tenho, cara, porque ele se aproxima. O Diniz, ele é o 8 ou 80, depende aí do seu referencial. Ele tem que se aproximar um pouquinho mais do outro extremo, entendeu? É isso. Esse é o caminho pra ele ter sucesso de maneira mais consistente. E eu já brinquei com isso, eu acho realmente importante. Eu amo o Diniz, tá? Falando sério oficial, cara. Eu torço por ele. Figura Tal. fantástica. Eu também torço. Eu queria que ele só tivesse mais calma, cara. Eu realmente acho que às vezes é demais. Não é só questão de estilo de jogo, não, cara. É a postura na beira do campo. Eu acho que tava se passando num nível que era bizarro, cara. Bizarro. O cara tá totalmente desequilibrado. Qualquer jogo é um caos. Acho que ele ultrapassava o limite da reclamação ali, Zubeldia e Abel, que eu acho horrível também. Mas com os jogadores, era tudo. Qualquer coisa que acontecia, ele ficava completamente transtornado na beira do campo. Toda a coletiva era uma guerra. Cara, isso eu acho que é importante até ele dar um passo para trás, porque senão o cara fica abraçando a insanidade. Ele é né, cara? louco, Então, porra! Ele é exatamente. louco, Piero. Mas ele tem que Exatamente. controlar um pouco a loucura Mas ele é dele. louco. Mas tem que controlar a loucura, certeza, pô. Caralho, Pô, mas o cara é louco que Mas Não, ele- ele come cocô? Ele come cocô? Ele rasga dinheiro? Não, pô. Então ele é louco, mas é um louco que sabe o que tá fazendo também, né? Pediu 2 milhões. Gente, sabe? olha só. Ele Não, é louco olha só. completamente também. Gente, olha O só. Diniz Pra vai mim, ter eu um sei amuleto. pouquinho de calma. O Diniz vai ter um amuleto no Vasco da Gama nesse sentido, que vai ser tipo um lembrete, sabe? Tipo um aviso, assim, que vai ser o Tietê. Toda vez que ele bater o olho no Tietê. Caralho, tem isso ainda! Toda vez que ele bateu o olho no, toda vez que ele bateu o olho no Puta, pode Tietê, crer, velho. ele vai lembrar desse destempero dele e ele vai dar uma baixada. Pode Assim, ele ser. vai falar, calma. Entendeu? O Tietê vai ser a bola de segurança dele nesse sentido. Quando Olha ele só, estiver muito nervoso, Porque ele vai olhar pro Tietê e vai falar, calma. E só pra calma. falar, ele é um treinador apaixonado na beira do campo. Eu sei que ele vai, às vezes, vai ser engraçado, ele vai dar uns gritos. É só, às vezes, ter um pouco de calma. Não passar todos os jogos, 90 minutos, completamente insano, cara. Rapaziada, Porque você passa isso pro seu time, cara. Você passa isso, Piero, não tem como. O cara tá isso não transtornado vai na beira do acontecer. campo e seu time Piero, tomara que tenha, o cara. cara é doido, só que é um Ele é doido doido. que às vezes é foda, pô. Então. A eterna frase, maluco, beleza. a diferença do gênio e do louco é o resultado, isso é uma máxima que é verdade. Só que Claro. a gente vê ele alternando e a única vertente que continua é a loucura. Loucura. Tipo assim, eu acho que, juro por Deus, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Na minha cabeça, ou o Vasco briga pelo G9 lá, ou é 18º. 19º, assim, rebaixado com 3 rodadas de dezembro. Se for o Diniz até o final. Mas, moleque, eu não consigo ver o Vasco um campeonato tranquilo em 12º. Não consigo ver isso acontecendo, mano. Eu acho que eu acho que tem dificuldade pra ver. Porque, cara, ele, de novo, eu já falei isso em outro vídeo. O Diniz, pra mim, é que nem a poligamia. No time dos outros, é entretenimento. No relacionamento dos outros, é legal. No meu, eu não tenho a cabeça. Cara, eu não tenho a cabeça pra ver isso acontecendo. Eu não tenho a cabeça pra ver a mulher beijando outro cara. E eu, por mais que eu entenda que num futuro distópico, isso seja o certo, sem ser um sentimento de posse. O Diniz, meu irmão, ele tem ideias. É o que a gente falou. Todo mundo torce. Cara, todo mundo torce pelo Diniz. Ele fala de futebol, fala da vida. Tu fala, cara, eu quero que esse cara dê certo em tudo. Só que, meu irmão, eu não tenho cabeça pra isso. E aí, você falou, Piero, que ele vai ter talvez seja um trabalho com mais calma. Que eu não sei se é isso, não, mano. A torcida do Vasco tá apavorada. Não, eu sei, é que a palavra não é calma. É o tamanho da expectativa. O que o torcedor do Cruzeiro queria com o Diniz? Ser campeão, jogar pra caralho. O que o torcedor do Fluminense queria após tal? Jogar pra caralho. O que o torcedor da seleção brasileira queria com o Diniz? Ganhar a Copa do Mundo e jogar pra caralho. O que o torcedor do Vasco quer com o Diniz? Que o time jogue um pouco de futebol, entendeu? Entendeu? É uma régua muito pequena. Não é dar show. Eu quero que meu time consiga trocar 3 passes, tá ligado? Então, Mas e a régua do próprio Diniz? Isso que é foda. A torcida do Vasco quer que ele seja o 5º pior time do Brasil. O Diniz quer ser o melhor time do Brasil. Fazendo o que ele acha
Que é o certo. O Diniz, ele levou muito a sério aquele slogan do Premier. O melhor time do Brasil é Melhor o time, seu. É foda. É Cara, foda. mas nessa vida você não pode sonhar pequeno, certeza. Tem que sonhar com ô Piero, eu fiquei 30 anos da minha vida sendo pequeno. 30 anos da minha vida eu só queria não cair, filho. É porque... Agora eu quero que minha vida mudou. É porque nesse momento, eu até imagino aquilo que o Certeza falou que ele não imagina, de um meio de tabela ali, porque existe um mundo, existe um cenário em que o trabalho dele dá certo, só que acaba que meio que, por dar certo, acaba focando nas Copas. E aí o brasileiro fica ali num segundo plano e não vai nem pras cabeças nem cai. Existe esse mundo. Eu acho, de verdade, tá? Aqui falando sério, apesar de todas as minhas... todo meu pé atrás com o Diniz, no risco, né? Eu sempre falei, pô, gosto do Diniz, das ideias dele, aquela história, pô, é maneiro no time dos outros. Eu até acho que pode ser maneiro no meu time desde que o elenco corresponda. Eu acredito, de coração, que ele vai conseguir esse objetivo nessa régua baixa aí que o Piero tá traçando. Eu acho. Caralho, vai ser uma foda, moleque. A primeira passagem do Diniz, como foi sua relação com ele, Túlio? Você era muito puto? Não. Você achou que ele... Meu sentimento foi positivo, assim, de que tava um negócio muito ruim e melhorou um pouquinho com ele, entendeu? É que ali era muito... ali precisava de um... Não sei se a palavra é milagre, mas uma coisa muito grande. Não era milagre, de qualquer forma, entretenimento vai ser entregue sem de uma dúvida forma nenhuma. ou de outra. Sem O dúvida. Vasco Pra vocês, não né? conseguirá... Pô, cara. Pra gente é certo. Porque se o Vasco jogar bem, é legal ver o time do Diniz jogando. É maneiro. Tipo assim, todo mundo gosta de ver o time do Diniz quando encaixa. É maneiro pra caralho de ver. E quando dá um desastre, é loucura com doideira, com pandemônio, com caos. Então assim... Certeza. Os holofotes estarão em São Januário. Todos. Foda. Mas... Em qual posição no Campeonato Brasileiro o Vasco de Fernando Diniz vai terminar? 18º. Caralho, o Vasco cai? Vasco cai. Eu falei isso. Ele achava falei isso antes. Ele achava isso antes. Não, mas agora mudou. Agora mudou. Mano, agora tem o dinizismo. É porque eu acho que o Diniz precisa de um ambiente não caótico pra dar certo. E o Vasco não tem essa porra, pô. O Vasco de Fernando Diniz termina na 8ª posição na pré-Libertadores. E, cara, essas duas opiniões, a minha e a do Piero, estão meio certas. Porque, assim, os dois são palpáveis. É aquilo que eu falei, eu certezas. Do Instituto de Pesquisa Fernando Diniz no outro vídeo. E aí eu vou, sabe o quê? Pra mais ou pra menos. E eu vou no resultado da pesquisa. Vocês foram na margem, eu vou no resultado da pesquisa, que é a 14ª posição. Tá bom. Assina agora. Tô assinando agora a 14ª posição. Assina. Assino. Não faça isso, Túlio. Piero. Abraça a possibilidade do sonho. Piero não sabe ser um torcedor de time ruim, mano. Piero, o foco, Piero, o foco é no seguinte, cara. É dar tranquilidade pro Diniz fazer isso aí que você tá querendo no ano que vem. Se o Diniz chegar com tranquilidade no final do ano, no ano que vem ele vai ter condição de fazer isso. De realmente tentar fazer o time brigar por algo do tamanho que a torcida realmente merece. Cara, o Vasco não pode cair esse ano, Piero. Não pode. Não pode. Esse ano não pode. Então, se tiver que assinar, tem que assinar. Assina. A melhor coisa que podia acontecer com o Vasco era cair na Sul-Americana. Isso aí, pra mim, era. Cara, não é o Vasco nesse meio de. Cara, SAF, aí volta conselheiro da. Ano que vem tem eleição. Moleque, não tem como cair esse ano. Não pode cair esse ano, mano. Não dá. Não tem como sustentar essa porra. Com certeza. Eu, se fosse vascaíno, eu assinaria 14º agora com a tranquilidade assim. Mas é o 14º com uma gracinha nas copas, certeza. Uma gracinha nas copas. Ele quer não faça mal que a perna. Ele gosta muito. Uma gracinha não é título, tá? Necessariamente. Só um alô. Ano passado o Vasco chegou até a semi. Da Copa do Brasil. Foi importantíssimo para as finanças. É isso. Rapaziada, deixa o like, ativa o sino, porque tem vídeo novo direto. É nóis. Vascaíno, o que você acha? Com na mão? Nervoso? Calmo? Apavorado? Ele falou, tá? No primeiro vídeo. V de Vitória, V de Vasco. Vitória, Vasco! Valeu, rapaziada. Tamo junto.